A pergunta que abre um universo perigoso. E se Judas nunca tivesse traído Jesus? Não responde rápido. Pensa. Essa pergunta parece simples, mas ela é uma porta para um universo de possibilidades tão profundas, tão complexas, tão inquietantes, que se você tiver coragem de atravessá-la, nunca mais vai olhar para a Bíblia da mesma maneira. Porque Judas não é apenas uma história. Judas é um espelho, não daquilo que você mostra aos outros, mas daquilo que existe aí dentro, escondido, silencioso, tentando te desviar do seu próprio propósito. Mas antes da gente encarar esse espelho, vamos abrir esse universo alternativo. Quem foi Judas de verdade? A gente cresce ouvindo o nome dele como dizer vilão, traidor, monstro. Mas e se eu te disser que Judas era muito mais humano do que você imagina? Pensa nisso. Jesus olhou para dezenas, centenas de pessoas e escolheu Judas. Escolheu ele para andar junto, para dividir o pão, para dormir ao lado, para ouvir os planos mais profundos, para ver milagres que muita gente nunca vai ver. Judas não era sombra, ele era luz, antes de se tornar escuridão. Agora deixe essa pergunta te atravessar. Quantas vezes você já foi luz e quase virou sombra? A noite que nunca aconteceu. Agora imagine comigo quase como um filme. A ceia termina. Jesus fala da traição. Os discípulos se olham um ao outro. O clima fica pesado. Mas nessa versão da história, Judas sente um aperto no peito. Uma voz dentro dele grita: "Não faça!" E pela primeira vez, ele escuta. Ele fica, ele não sai, ele não corre, ele não fecha acordo, ele não encontra os guardas, não tem beijo, não tem traição. Aquela noite se torna só mais uma noite. E um silêncio estranho toma conta do universo. Porque a história que você conhece acaba de ser quebrada. Agora pensa, quantas coisas na sua vida teriam sido diferentes se você tivesse escutado aquela voz uma única vez? O mundo com Jesus vivo por mais tempo. Se Judas não trai, Jesus não é preso, não é açoitado, não é humilhado, não é crucificado naquela semana. E então surge um dos cenários mais intrigantes de todas. Jesus continua vivo. Mais tempo, mais cidades, mais parábolas, mais encontros, mais transformações. E aí você percebe que este mundo seria completamente diferente do nosso. Imagine, Jesus pregando mais 2 anos, ou 5, ou 10. Imagine ele indo para Roma, para Alexandria, para Antioquia, para Atenas. Imagine as palavras Pai Nosso sendo explicadas mais profundamente. Imagine parábolas que nunca ouvimos. Imagine milagres que nunca foram registrados. E agora pensa, como o mundo mudaria se as palavras de Jesus fossem ainda mais numerosas? Ou melhor, como você mudaria se tivesse passado mais tempo com ele? Mas aqui vem o mistério. Jesus não veio apenas para ensinar. Ele veio para morrer. E é aí que essa história paralela fica perigosa e profunda. Porque sem a traição,
O relógio da cruz fica suspenso. O destino fica em pausa. A profecia fica flutuando no tempo. Então surge a pergunta: a morte aconteceria depois? Ou de outro modo? Ou em outra cidade? Ou por outras mãos? Ou será que o plano inteiro seria reescrito? E aqui entra uma das reflexões mais intensas. Até que ponto nossas escolhas mudam o plano de Deus? E até que ponto Deus usa até as nossas falhas para cumprir o que precisa ser cumprido? Judas, o homem que poderia ter mudado tudo. Agora preste atenção. Se Judas tivesse resistido, ele teria se tornado outra pessoa. Ele poderia ter sido o exemplo de lealdade, o discípulo que resistiu à tentação, o homem que provou que o mal pode ser vencido, o pregador mais sólido do grupo, o protetor de Cristo, uma coluna da igreja nascente. O nome dele seria falado com honra, como Pedro, João e Tiago. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui vem a pergunta que corta como faca. Quantos Judas existem hoje? Gente brilhante, chamada, capaz, mas que diante da tentação, do dinheiro, da pressão, do medo, entrega aquilo que tem de mais precioso. E a pergunta mais dura: será que existe um Judas adormecido dentro de você? O que mais mudaria se Judas fosse fiel? Os discípulos o veriam como exemplo. A igreja começaria com mais unidade. Pedro talvez não negasse por medo. João talvez ficasse mais confiante. Tomé talvez duvidasse menos. A falha de Judas se espalhou como um choque elétrico. A fidelidade dele teria se espalhado como fogo. Agora pense na sua vida. Quantas pessoas seriam diferentes se você tivesse sido fiel no momento certo? Mas existe algo ainda mais profundo. Mesmo se Judas não tivesse traído, o plano de Deus teria acontecido. Porque Deus não depende da falha de ninguém, mas também não é impedido por ela. E é aqui que a história de Judas encontra a sua. Porque talvez você tenha feito escolhas erradas. Talvez você tenha se afastado. Talvez você tenha traído a sua própria fé, a sua própria essência, a sua própria família ou até você mesmo. Mas o que Deus fez com Judas? Ele usou a falha para um propósito maior. Então me escuta. Se Deus usou até a pior traição da história, o que Ele pode fazer com a sua fraqueza? O que essa história diz sobre você? No fim de tudo, a pergunta não é: e se Judas não tivesse traído Jesus? A verdadeira pergunta é: e se você parar de trair o propósito que Deus colocou dentro de você? Porque Judas teve uma chance e desperdiçou. Mas você está vivo. Você ainda tem escolhas. Você ainda pode virar a história. Você ainda pode voltar. Você ainda pode ser quem deveria ter sido o tempo inteiro. E talvez, só talvez, hoje seja o dia em que você escolhe o caminho certo. Nos vemos no próximo vídeo.